ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança. Olá, eu sou o Beto Dias e você está assistindo ao ITV Jornal, que traz as principais notícias da Itatiba e região. E nesta edição, vamos falar sobre grande incêndio atinge vegetações na estrada que liga Itatiba a Morungaba. Deputada federal de Minas Gerais é a nova ministra dos Direitos Humanos. Mais de 8.000 veículos circulam por dia na perimetral de Itatiba. Governo do Estado publica decreto que dará auxílio moradia a mulheres vítimas de violência. Fique com a gente, pois o ITV Jornal começa agora. Começamos esta edição falando de um assunto muito sensível e que caiu como uma bomba na última semana no governo federal. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, prestou esclarecimentos ao Controlador-Geral da União e ao Advogado-Geral da União sobre denúncias contra ele de assédio sexual. O ministro diz que as acusações são mentirosas. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso. As denúncias se tornaram públicas na última quinta-feira, dia 5 de setembro, por meio da organização Me Too Brasil, que coleta denúncias de assédio sexual contra mulheres e meninas, e foram reveladas por um portal de notícias brasileiro. Segundo informações, Silvio Almeida teria sido acusado por algumas mulheres, entre elas a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Diante das acusações, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu Almeida do cargo de ministro de Direitos Humanos na última sexta-feira. Silvio Almeida é advogado e um nome renomado quando se fala de ativista antirracista. Após a demissão do ex-ministro, Aniele Franco se manifestou com uma nota pública na qual não mencionou a acusação, nem Silvio, mas agradeceu a ação contundente do governo federal. Mais um grande incêndio atingiu a região de Itatiba. Desta vez, vegetações e bambuzais que ficam na estrada que liga Itatiba a Morungaba foram afetados pelo fogo. Cerca de 50.000 metros quadrados foram queimados. Confira. E por volta das 19 horas desta segunda-feira, motoristas, pedestres, ciclistas se assustaram e muito com a grande proporção de um incêndio que tomou aqui a estrada que liga Itatiba a Morungaba, cidade vizinha do nosso município de Itatiba. Estou com o Sargento Água, o Corpo de Bombeiros foi acionado para averiguar essa situação e quando chegou aqui, né, Sargento, a situação estava em grande proporção. O fogo pegou os dois sentidos da pista, tanto ida como volta, dos dois lados, vegetação, bambuzal, um perigo para a sociedade e também para os animais que estão nessa vegetação, né? Isso, pelo local ocorreu um incêndio de grandes proporções, área maior do que 50.000 metros quadrados. A pista precisou ser interditada, haja visto que os bambuzais acabaram invadindo a pista de rolamento, então isso causa bastante risco para quem está de carro, está de moto, está de bicicleta. Então foi necessário para que a segurança dessas pessoas fossem resguardadas aqui. Certamente. E este fogo ainda continua, porque essa área, mais de 50.000 metros quadrados aí, ele ainda continua andando. O perigo ainda existe, né, Sargento? Isso, a gente está trabalhando em conjunto, juntamente com a Defesa Civil, juntamente com a Polícia Rodoviária, juntamente com o DER. Então nós estamos trabalhando em conjunto e estamos realizando a liberação da pista, a extinção dos focos de incêndio e tudo monitorado pelo Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil ela está em campo, ela está realizando o combate direto, monitorado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Então, por exemplo, saindo daqui nós já vamos lá e já vamos compor efetivo para continuar monitorando e continuar coordenando essa ação até o desfecho.
Certamente. Então aqui, só para salientar que perto da pista, onde os motoristas passam, já não tem mais perigo de fogo, né? O fogo ele está bem longe da pista, então, enfim, o fogo em si não apresenta mais perigo. É só o desfecho mesmo em relação à limpeza da pista que está sendo realizada pelo DR juntamente com a Polícia Rodoviária e não está oferecendo mais risco em relação ao incêndio. E nós estamos, né, sargento, numa época muito de seca, de estiagem, né? E acaba acontecendo muitos focos de incêndio em toda a região, em todo o estado e Itatiba também, né? Exatamente, nós estamos no período de julho até outubro, então esse período é chamado de estiagem. É onde chove menos, então existe também o hábito das pessoas colocarem fogo para limpar o terreno e tudo, né? Então às vezes acaba perdendo aí o controle e é onde o fogo acaba se espalhando mais rapidamente. Então é uma prática comum das pessoas que moram na área rural, tá? Então esse período vai até outubro, onde as chuvas começam a se intensificar mais e esse período de seca diminuir um pouco mais. Ainda se falando de queimadas, nas últimas 24 horas o Brasil registrou 5.132 focos de incêndio, concentrando 75,9% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul, informa o Programa de Queimadas no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O aumento no número de focos se deu no bioma Cerrado, que ultrapassou a Amazônia na frente de fogo e registrou 2.489 ocorrências nesta segunda e terça-feira. Uma das maiores especialistas em fogo do país, a diretora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, Anne Alencar, disse que o avanço dos incêndios em grande parte do país preocupa, principalmente pela antecipação do período crítico. E outro dado que assusta é que nestes primeiros dias, de 7 de setembro, os focos distribuídos pelo país superam o dobro do que foi observado em 2023. Em apenas 10 dias, são 37.492 focos registrados. Vem aí mais uma edição da Romaria Pedestre de Itatiba-Jarinu. Se programe, pois será no dia 15 de setembro, com saída às 4 horas da madrugada do Salão Social do Jardim Carlos Borella. Já na chegada, às 10 horas, será celebrada uma missa pelo padre Eli Dentelo, com participação do coral Nossa Senhora do Belém. No retorno, ao meio-dia, haverá ônibus gratuito. Em caso de chuva, a romaria sairá às 8 horas e 30 minutos, através de ônibus e carros particulares. Participe! Daqui a pouco, Rota das Bandeiras informa que mais de 8.000 veículos circulam por dia na nova perimetral de Itatiba. Eu volto já. Uma notícia que vai garantir segurança e acolhimento às mulheres de situação de vulnerabilidade, de que foram vítimas de violência, foi publicado na edição da semana passada do Diário Oficial do Estado, o Decreto 68.821, que regulamenta os critérios para a concessão do auxílio aluguel de R$ 500 por mês. Mulheres com medida protetiva que morem no estado de São Paulo, não tenham casa própria e cuja renda até o momento da separação do agressor seja de até 2 salários mínimos, têm direito ao aluguel social, que será pago por 6 meses. O benefício é prorrogável por mais 6 meses, de acordo com a avaliação. A inauguração da rodovia perimetral em Itatiba aconteceu em julho. A rodovia tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana da cidade e o melhor deslocamento de motoristas que vêm de outros municípios da região. Mas acontece que a Rota das Bandeiras já registra mais de 8.000 veículos utilizando a via diariamente. Confira mais detalhes na reportagem. A perimetral de Itatiba foi liberada para a passagem de veículos no mês de julho. Desde a inauguração da rodovia, a concessionária Rota das Bandeiras monitora o fluxo de usuários que utilizam a via. E a cada dia mais, o tráfego na estrada aumenta. Atualmente, cerca de 8.500 veículos passam diariamente pela rodovia.
Sim, a gente tem percebido aí mês a mês esse aumento do volume de tráfego, né? Principalmente quando os motoristas vão tomando conhecimento desse novo trajeto, né? Principalmente por aplicativos de GPS, né? Que acabam facilitando também o trajeto do motorista, e as empresas também, principalmente do ramo logístico, começam a tomar conhecimento desse novo acesso, né? E começam a colocar esse tráfego, esse trajeto dentro do percurso dos seus motoristas, né? Algumas empresas ainda no ramo logístico ainda têm essa dificuldade por não conhecer essa rodovia, o motorista não pode sair do trajeto que acaba bloqueando o caminhão. Então, a tendência é que as empresas vão tomando conhecimento, colocando esse trajeto dentro do percurso dos seus motoristas, né? E começa a ter esse aumento do volume de tráfego. A perimetral de Itatiba consiste em mais de 8 quilômetros de rodovia. Ela interliga as rodovias Dom Pedro I, Engenheiro Constâncio Sintra, Romildo Prado, na região de Campinas. Já nesses primeiros meses de funcionamento, foi possível observar uma melhoria significativa na mobilidade urbana dos usuários da rodovia. Ela também contribui para a retirada do tráfego de veículos pesados no sistema viário municipal e também contribui para a segurança viária dos motoristas. Sim, a gente tem percebido, né, principalmente pelo contato com os usuários e até funcionários mesmo da empresa, né, a gente tem percebido essa facilidade, essa melhoria que foi trazida ao usuário, né, evitando que o tráfego dos veículos pesados, principalmente, passe por dentro da cidade, né, ganhando aí aproximadamente 10 minutos com esse novo trajeto. Além dessa melhoria de mobilidade urbana, principalmente para o município de Itatiba, tem também essa melhoria para o ramo logístico também. As regiões entre Jundiaí, Itatiba, Louveira, né, essa facilidade para o motorista, né, para as empresas escoarem também a sua produção. Uma das maiores facilidades da perimetral é a possibilidade de interligação com várias cidades da região de Itatiba. Então, na verdade, liga Itatiba, Campinas, Louveira, Jundiaí, Vinhedo, todas as cidades aqui da região. Bragança Paulista, né, Atibaia, né, principalmente o tronco aqui da rodovia Dom Pedro, né, fazendo esse contato, esse acesso às principais rodovias do país, como Fernão Dias, Anhanguera, Bandeirantes, rodovia Presidente Dutra e algumas demais. E no próximo bloco, o IBGE traz números de idosos em asilo em 2023. Eu volto já. E no início da edição falamos sobre o caso do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que está sendo acusado de assédio sexual e foi demitido da pasta. Com isso, nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, a deputada estadual de Minas Gerais, Macaé Evaristo, que deve tomar posse no decorrer da próxima semana. Macaé Evaristo tem 59 anos e nasceu em São Gonçalo do Pará, no interior de Minas. Ela é formada em serviço social e mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. A nova ministra também foi vereadora em Belo Horizonte entre 2020 e 2022. Sua carreira começou aos 19 anos como professora. E para terminar a edição, vamos falar sobre o último censo. O IBGE divulgou que o Brasil tinha mais de 160 mil idosos vivendo em asilos ou instituições de longa permanência. Em 2022, um número fundamental para um país que, segundo dados também do IBGE, está envelhecendo. As mulheres com 80 anos são maioria nesses espaços. No Brasil, 161 mil idosos viviam em asilos e instituição de longa permanência, segundo dados do Censo 2022. As mulheres eram maioria nesses espaços, quase 60%, resultado que reflete a predominância delas entre a população mais idosa. Entre os moradores, 45% tinham 80 anos, 28% tinham entre 70 e 79 anos. O censo também traz dados sobre a população carcerária. 479 mil pessoas estavam em penitenciárias e centros de detenção. O perfil desse grupo é majoritariamente do sexo masculino e jovem. Outro recorte que o censo traz é o de pessoas morando em locais improvisados, que originalmente não são para moradia, como estabelecimentos comerciais, veículos ou a rua. O censo encontrou 160 mil pessoas nestas condições. 57 mil viviam em tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido. Entre o perfil dos moradores, as crianças de 0 a 9 anos representavam quase 20%.
Essa informação do quantitativo da população de rua total a gente não pode fornecer, mas a novidade que esse censo está trazendo é pelo menos identificar algumas pessoas que estão no censo e estão em situação de rua e trazer algumas informações sobre o perfil delas. Esta edição do ITV Jornal vai ficando por aqui, mas você pode ver essas e outras notícias em nosso site, que está passando na tela. Além disso, você pode assistir ao ITV Jornal pelo YouTube. Também acompanhe as novidades da ITV pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. Jota Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança.